tô no mercado digital há quase 10 anos. Eu já vendi algumas empresas por milhões de reais. A gente já comprou mais de uma dezena de empresas. A gente tá no Galaxy, que é o grupo das 25 maiores empresas da Hotmart, em todos os anos que eles entregaram esse prêmio. Nossa aceleradora de negócios, a Palur, fatura 9 dígitos por ano e hoje tem 14 empresas no seu portfólio. E eu vou condensar 9 anos e meio de verdades brutais sobre negócios nesse vídeo. Verdade brutal sobre negócios número 1. O maior ativo de qualquer empresa tem nome: gente. A maioria dos empreendedores passa o tempo todo estudando tráfego, copy, funil, gestão do tempo, mas ignora o ativo mais volátil e mais poderoso do seu negócio: gente. Se você errar nas pessoas, o seu negócio quebra. Se você acerta nas pessoas, o seu negócio voa. Só que tem um detalhe que ninguém te conta: pessoas e negócios escalam em velocidades diferentes. Essa frase eu ouvi do CEO da Hotmart, o JP. Ela quer dizer que muitas vezes aquela pessoa que começou com você e que era eficiente quando seu time tinha 3 pessoas, pode não ser a pessoa certa para liderar seu time de vendas quando você tem um time de 100 pessoas. E essa é uma decisão muito difícil de tomar, afinal aquela pessoa teve com você nos momentos mais difíceis. Na Gratitude, nossa agência de lançamentos, a gente teve pessoas que eram excelentes no início, mas conforme a empresa foi crescendo, elas precisaram tocar funções mais específicas e elas pararam de performar como antes. Isso fez com que eu tivesse que tomar a decisão difícil de desligar aquela pessoa, afinal, ela não tinha escalado na mesma velocidade que a empresa precisava. Se eu pudesse voltar atrás e explicar uma única coisa para o Lucas de 2016 sobre gente, seria a seguinte: tenha um processo claro de contratação, sabendo exatamente o que esperar da pessoa que vai assumir aquela posição. Monta um plano dos primeiros 100 dias para ela e faça um acompanhamento próximo quando a pessoa for mais júnior. Dê feedback na hora, não deixe para depois. Crie plano de carreira para as pessoas excelentes, mesmo que você precise ser criativo. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você não vai ter um próximo cargo para a pessoa. Então como é que você consegue encontrar uma possibilidade de crescimento para essa pessoa continuar com você e estar animada para os próximos passos? Contratar alguém sem plano é como entregar uma mochila e dizer: você vai escalar aquela montanha, boa sorte. O que você deveria entregar é um mapa. Mas mesmo com o time certo, se a cultura estiver podre, o resultado é o mesmo. E a verdade brutal sobre negócios número 2, cultura não é frase na parede, é o que você tolera. A maior ilusão de um líder é achar que cultura se constrói com PowerPoint e missão colada na parede. A cultura real tá no que você tolera, não no que você fala. Se você tolera atrasos, essa é a sua cultura. Se você finge que não viu uma entrega mal feita, essa é a sua cultura. Se você só celebra o resultado, mas ignora o processo, essa é a sua cultura também. Tem um livro do Ben Horowitz que eu gosto bastante, que ele chama Você é o que você faz, e fala especificamente sobre como criar a cultura da empresa. E lá ele fala: quem você é não são os valores que você lista na parede. Não é o que você diz em uma reunião geral. Não é a sua campanha de marketing. Não é nem mesmo o que você acredita. É o que você faz. O que você faz é quem você é. Ou como disse o Ralph Waldo Emerson: o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Ou seja, as ações importam muito mais do que as palavras. Você pode dizer para todo mundo que os clientes são a parte mais importante da empresa, mas se na hora que você precisar tomar uma ação efetiva isso não for considerado, as pessoas vão perceber que a cultura não passa de uma frase de efeito. Na Craft a gente fez um evento de offsite com todo mundo da equipe para explicar os nossos valores. Obsessão pelo cliente, o foco é resultado, a qualidade é mais importante que a quantidade e a proximidade é o poder. Mas mais importante do que falar para o time foi agir. A gente cobrar quando alguém não respondia um cliente no tempo certo. Celebrar quando alguém entregava com excelência. A cultura é consistência. No fim, é como a água de um aquário. Você não vê, mas é ela que mantém os peixes vivos. Ou mata todo mundo sem você perceber. Só que mesmo se você tiver uma boa cultura, tem algo que derruba os empreendedores todos os dias, que é a pressão emocional. E antes de falar a verdade brutal número 3, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que precisam ver esse conteúdo. E qual que é a verdade brutal sobre negócios número 3? Empreender é muito mais sobre estômago do que sobre QI. Todo mundo parece um gênio quando o mar tá calmo, mas liderança ela se prova mesmo durante uma tempestade. E é exatamente nesses momentos que ninguém te prepara. Você olha pra frente e todas as opções parecem ruins. Cortar as pessoas ou quebrar a empresa. Lançar ou esperar. Apostar tudo ou recuar. O Ben Horowitz chama isso de a luta. A luta silenciosa e invisível de quem tá no comando quando não existe decisão certa. Só as decisões menos piores. Ele diz o seguinte: a vida de um CEO não é uma sequência de vitórias. É sobreviver o suficiente até conseguir uma. E completa: ser um CEO é escolher entre o pavor e o terror. Nesses momentos, o melhor que você pode fazer é manter clareza para tomar as decisões, mesmo sem garantia de acerto. E é aqui que entra um conceito simples, mas poderoso da Amazon. O Jeff Bezos dividia as decisões em 2 tipos. A two-way door, ou uma porta que vai e volta, são as decisões reversíveis. Você pode testar, errar, voltar atrás sem grandes perdas. E tem também a porta que só tem uma saída, ou one-way door. São as decisões irreversíveis. Uma vez que você toma, não tem como desfazer. Então quando você precisa tomar uma decisão,
Você pode pensar se é uma decisão de uma porta que só vai, ou seja, você não consegue voltar atrás, ou se você consegue voltar atrás dessa decisão. Empresas que tratam todas as decisões como uma one-way door, elas travam, porque elas demoram meses para aprovar um teste simples. Já as que entendem a diferença ganham agilidade e resiliência. A arte da liderança está em saber quais portas exigem mais reflexão e quais você pode atravessar mais rápido. E aqui entra a frase do Napoleão que resume tudo. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso do que ser capaz de decidir. Manter a lucidez no caos, no fim, é uma habilidade que você desenvolve. E você só se desenvolve colocando à prova, com apoio, com repertório e com rituais que sustentam sua clareza. Na Gratitude, a gente já teve momentos difíceis. A gente fez um lançamento gigantesco e teve um prejuízo de milhões de reais. O caixa sangrou, o medo bateu, mas em vez de correr, a liderança se reuniu, a gente decidiu pelo plano de ação mais efetivo e agimos. Decisão sob pressão, mas com método. Liderar em incerteza é saber caminhar mesmo quando o mapa não está completo. Mas se você quiser acertar mais decisões, o próximo passo é preparar o ambiente certo. Porque sozinho ninguém pensa direito, e agora a gente vai pro próximo ponto. E a verdade brutal sobre negócios número 4 é que o melhor investimento é em si mesmo. Se você andar com 5 pessoas idiotas, você vai ser o sexto. Se você só consome conteúdo de quem mostra placa de faturamento, você também vai buscar isso. Se você acha que precisa ter um Rolex para mostrar autoridade, você já tá errado. A virada da minha carreira não veio de um vídeo, veio de uma frase de um sócio. Você precisa aprender com quem já fez antes de você. A maioria dos problemas que você enfrenta já foram resolvidos. Desde então eu investi centenas de milhares de reais em mentorias, masterminds e livros. E cada real volta multiplicado. O Charlie Munger, uma das pessoas que eu mais gosto, lia centenas de páginas por dia. Seus filhos diziam que ele era um livro que tinha pernas. O Naval diz: leia o suficiente para que a sabedoria vire instinto. E é justamente por isso que eu, Rodrigo Vinhas, a gente criou a Craft Blue, nosso programa de mentoria com apenas 8 pessoas por turma. Você vai ter um acompanhamento individual comigo e com o Vinhas por 6 meses. E a mentoria surgiu para a gente conseguir dividir nossa inteligência aprendida no campo de batalha nesses últimos 9 anos. Se você quiser saber mais sobre ela, eu vou deixar o link da aplicação na descrição do vídeo. Afinal, investir em si mesmo sempre vai te trazer o maior retorno. Mas só aprender com os outros não é suficiente. O que sustenta o ritmo são seus rituais. E a verdade brutal número 5 sobre negócios: rituais criam o ritmo que constrói ou destrói o seu negócio. E os negócios morrem por falta de cadência. As equipes se perdem, objetivos se diluem e os feedbacks viram sua cobrança. E a culpa parece ser da pessoa errada quando o problema é a falta de ritual. O método lucro que a gente usa nas empresas mostra isso. Você precisa de uma liderança com rotina, uniformidade ou processos bem definidos, uma cultura clara, rituais semanais, mensais e trimestrais. E ter também um controle de orçamento. Na Palur, quando a gente implementou reuniões semanais, as weeklies, e as reuniões one-on-one entre todos os líderes subordinados, a eficiência e a entrega aumentou substancialmente. Sem rituais, seu negócio é como uma banda sem ensaio. Cada um toca num ritmo e vira um ruído. Só que mesmo se você tiver todos os rituais bem definidos e não cuidar das suas finanças, toda a sua empresa pode desmoronar. E a verdade brutal sobre negócios número 6 é que faturamento é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é rei. Você entra no Instagram e vê print de 6 dígitos, uma placa preta de 7 em 7, um carro importado no fundo, um Rolex na direção e você começa a pensar que tá ficando para trás. Mas o que você não vê é um parcelamento de imposto, é um custo fixo que é insustentável e um caixa zerado para os próximos 3 meses. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Você precisa decorar isso para conseguir construir um negócio realmente sustentável. Hoje a métrica mais importante do nosso negócio é o LPC, é o leva para casa. Se o seu negócio fatura 200 mil por mês e você leva 3 mil para casa, você não tem um negócio. Você tem uma prisão disfarçada de empresa correndo um baita risco. Faturamento bonito com lucro baixo é como uma Ferrari sem freio. Parece incrível até você ter que fazer a primeira curva. O Starbucks, que vale 98,7 bilhões de dólares, tem como um dos valores o seguinte mantra: reconhecer que a lucratividade é essencial para o sucesso futuro da empresa. Isso é dividido com todos os funcionários da empresa, dos mais altos executivos até as pessoas que tiram os cafés. Você acabou de ver 9 anos de cicatrizes em 9 minutos. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei. Mesmo com o time certo, cultura forte, decisões técnicas corretas e os melhores mentores rituais sólidos, vai chegar uma hora que tudo vai dar errado. E você vai ter que decidir, sozinho, sem mapa, com tudo em jogo. E é nessa hora que você entende o que ninguém te contou quando começou a empreender. A parte mais difícil é continuar em pé quando ninguém sabe o que fazer. Por isso, se esse vídeo te ajudou, o próximo é essencial. O lado difícil das situações difíceis. Um vídeo brutalmente honesto sobre como liderar em tempos de caos, baseado no livro do Ben Horowitz. Lá eu te mostro como pensar em meio à incerteza, como decidir com pouco tempo e nenhuma resposta e como não enlouquecer nesse processo. Clica aqui do lado porque o que vai te matar não é o erro, é a paralisia. A gente se vê lá, até o próximo vídeo.